rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Esse é o jogo mais difícil do Fla fora de casa no Brasileirão até aqui? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. E aí, qual a sua expectativa para esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro fora de casa? Bom, a minha expectativa é que realmente seja um jogo complicado para o Flamengo, porque a gente pode parar para pensar que o Cruzeiro começou bem o Campeonato Brasileiro, apesar de alguns problemas fora de campo. O Cruzeiro começa bem com o treinador Leonardo Jardim. Acho que ele fez bastante mudanças na equipe, tirou jogadores que eram considerados estrelas e optou por jogadores que correm mais, então faz com que o time do Cruzeiro seja um pouco mais intenso em campo. E o Cruzeiro atualmente tem um centroavante que vive ótima fase, então com certeza vai ser um bom teste para o sistema defensivo do Flamengo nesta partida. Assim como do outro lado, o Cruzeiro também até que vai tendo bem um sistema defensivo, que tem como seu principal jogador o Fabrício Bruno. Então eu acredito que vai ser um bom teste para o Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Um jogo onde o Flamengo realmente precisa jogar bem, e acredito eu que o Flamengo tem tudo para que consiga jogar bem, até porque os principais jogadores do Flamengo nesse final de semana, neste meio de semana, não atuaram por conta deles ter sido poupados, por conta da Copa do Brasil ter acontecido na quinta-feira. Então a gente pode dizer que os principais jogadores do Flamengo que devem começar a partida estão descansados, tiveram a semana toda para isso. Então o foco com certeza é voltar de Minas Gerais com os 3 pontos, porém tem tudo para ser um jogo bem complicado para o Flamengo. Pois é, eu também acho que esse jogo tem tudo para ser muito difícil para o Flamengo. E quando eu digo difícil, é difícil para conseguir a vitória. Um jogo difícil para o Flamengo, por exemplo, conseguir controlar a posse da bola. O Cruzeiro vai jogar em casa. Creio eu que o Cruzeiro vai ter a postura de querer ter a posse da bola, de querer ter o controle do jogo. Então, assim, vai ser um jogo que pode depender das estratégias das equipes. E aí eu acho que entra muita questão, por exemplo, do Flamengo, se vai marcar pressão lá no campo de ataque, dependendo, como eu falei, vai depender muito do estilo de jogo das equipes na partida, mas assim, tem tudo para ser um jogo muito difícil para o Flamengo. O Cruzeiro vive um ótimo momento, tá muito bem, marcando muitos gols, tem conseguido jogar muito bem como mandante nesse Campeonato Brasileiro. É claro que o Flamengo, na minha visão, embora o jogo seja fora de casa, na minha opinião, o Flamengo é o favorito, mas com certeza é um jogo bem difícil, que o Flamengo vai precisar, assim, fazer uma grande partida ofensivamente. Vai ser um jogo que o Flamengo vai ter que fazer uma grande partida defensivamente para conseguir sair com os 3 pontos, com a vitória. E assim, jogos como esse são partidas que é provável que o Flamengo não tenha tantas chances de gols, e é aquilo. Se ficar desperdiçando as chances de gol, muito provavelmente o Flamengo não vai vencer esses tipos de partidas fora de casa. Então é importante que o time do Flamengo, nas chances que crie, consiga ser eficiente nas finalizações para sair com a vitória. Esse é o jogo mais difícil do Flamengo fora de casa no Campeonato Brasileiro até aqui? Bom, eu considero que sim. Esse é o jogo para mim mais difícil até aqui o Flamengo como visitante no Campeonato Brasileiro, porque se a gente parar para pensar, o Flamengo enfrentou o Vitória, o Flamengo venceu. O Flamengo enfrentou o Grêmio, só que era o Grêmio do Quinteiros, então com certeza era um time com muitas limitações. E enfrentou o Vasco, apesar do jogo ter sido Maracanã, o Flamengo era visitante. Então sim, eu considero o duelo contra o Cruzeiro o jogo até aqui mais difícil do Flamengo como visitante, até porque o Cruzeiro é, neste momento, o time do Campeonato Brasileiro, o melhor mandante. Em 9 pontos disputado, ele venceu os 9 pontos. Então, podemos dizer que é sim um grande teste para o Flamengo jogando fora de casa. E o Flamengo, além de enfrentar a equipe do Cruzeiro, o Flamengo ainda vai ter um estádio completamente lotado contra, porque até no dia de ontem o time do Cruzeiro já tinha vendido 40 mil ingressos. Então você pode ter certeza que o Mineirão vai estar lotado. Então o Flamengo vai ser pressionado pela torcida do Cruzeiro. Tenho certeza que o Flamengo também vai ter, obviamente, sua torcida toda lá em Minas. Porém, vai ser um jogo difícil e o Flamengo com certeza vai enfrentar, na minha opinião, o time até aqui, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor, nesse momento, o time que o Flamengo mais complicado que o Flamengo pode encarar nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos até aqui na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, da tabela dele.
E sim, concordo, acho que sim, é o jogo mais difícil fora de casa do Flamengo. Eu acho que a tabela do Campeonato Brasileiro já diz isso. Se você olhar a colocação do Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro, já te demonstra que sim, esse é o jogo mais difícil do Flamengo fora de casa. E como eu já tinha comentado, o Cruzeiro está num ótimo momento e jogando em casa ainda mais, como a Mariana comentou, é o time até agora do Campeonato Brasileiro que está 100% jogando em casa. Então jogou 3 vezes em casa, conseguiu as 3 vitórias. Então isso já é mais uma coisa que mostra como pro Flamengo vai ser difícil conquistar essa vitória fora de casa. Acho assim que, de novo, o Flamengo vai depender muito das atuações das equipes. Acho que o Flamengo tem um time melhor que o Cruzeiro, mas hoje está bem mais equilibrado. Se você olhar, por exemplo, na temporada passada, o Cruzeiro fez algumas boas contratações, tem jogadores que estão se destacando muito bem, tem o Fabrício Bruno na zaga, um zagueiro que a gente conhece, tem o Gabriel que no meio de semana fez um bom jogo. Não sei se o Gabriel vai começar como titular, mas o Gabriel, por exemplo, fez um bom jogo no meio de semana. Então assim, o Cruzeiro tem um bom time, o Cruzeiro tem um elenco que tá melhor nessa temporada comparado à temporada passada. Então assim, o Cruzeiro esse ano tem sim condições de, por exemplo, até mesmo brigar por disputa, por vaga da Libertadores. Obviamente que vai depender do decorrer do campeonato dos outros times e também de como o Cruzeiro vai conseguir bons resultados no Campeonato Brasileiro, se vai manter esse ótimo começo de Campeonato Brasileiro jogando em casa e se vai conseguir mais pontos fora de casa. Mas assim, vejo o Cruzeiro sendo um time que pode surpreender demais nesse Campeonato Brasileiro e disputar até a vaga na Libertadores. O Cruzeiro nessa temporada é um time muito melhor coletivamente do que era na temporada passada com o Fernando Diniz. Com toda certeza, se tem algo que o Leonardo Jardim melhorando nesse time é o coletivo da equipe. Pois é. Agora nossas escalações. Bom, minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Wesley, na dupla de zaga Ortiz e Danilo, na lateral esquerda Ayrton Lucas, como dupla de volante Pulgar e De La Cruz, como meia pela direita Gerson, como ponta pela esquerda Everton Cebolinha, como um camisa 10 de Arrascaeta e como centroavante Pedro. Acho que eu vou nessa partida optar para que o Danilo tenha uma sequência de jogo, então eu deixo ele no sistema defensivo ao lado do Léo Ortiz. E na lateral esquerda eu começo com o Ayrton Lucas, porque eu acho que o Alexandre, acredito eu, que vai retornar para esta partida, mas não acredito que ele comece. Então, como o Flamengo, como eu tinha dito, como o Flamengo poupou praticamente todo o seu time titular no jogo de meio de semana, o Flamengo tem que tentar ir com o seu melhor time. Pois é, eu concordo, eu acho que o Flamengo também tem que ir com o seu melhor time. Vou começar a falar a escalação. Rossi no gol, na lateral direita o Wesley, a dupla de zaga é Léo Ortiz e Danilo, na lateral esquerda é Ayrton Lucas, a dupla de volantes Eric Pulgar e De La Cruz, de meia pela direita Gerson, de camisa 10 Arrascaeta, na ponta esquerda Everton Cebolinha e de centroavante Pedro. Vou explicar algumas escolhas minhas. O Danilo, para mim, como a Mariana mencionou, eu acho que ele tem que ter sim uma sequência de jogos. Acho que é um jogo interessante para ele jogar. Até porque, para mim, a melhor dupla de zaga do Flamengo é Danilo e Léo Ortiz, embora o Flamengo já vem de muitos jogos sem sofrer gols, mas para mim são os 2 melhores zagueiros do Flamengo. Então quando o Danilo estiver disponível e bem fisicamente, para mim ele tem que ser titular junto com o Léo Ortiz. O Ayrton Lucas eu mantenho de titular por 2 questões. Uma, porque o Alexandre está voltando de lesão, e eu acho que é sempre importante um jogador que está voltando de lesão ganhar minutos, mas não sei se iniciar a partida é o ideal, até por questões de física mesmo falando, e não correr o risco de sofrer outra lesão. E porque o Ayrton, e eu também falo isso, não é só por causa do Alexandre tá voltando de lesão, não. Porque se fosse em outro momento, eu falaria o Alexandre começar de titular mesmo voltando de lesão. Mas é porque o Ayrton Lucas vem de 3 ou 4 partidas muito boas com a camisa do Flamengo. Então assim, ele faz por merecer seguir sendo titular. É claro que quando o Alexandre estiver bem fisicamente 100%, para mim ele tem que começar, isso aqui para mim não tá em discussão. Mas como o Alexandre está voltando de lesão,
que é uma lesão muscular, se eu não tô errada. Ou foi... Edema. É edema. Desculpa, gente. Desculpa. Edema. Lesão, no caso, foi edema. E o Ayrton Lucas vem de uma ótima sequência de jogos, eu acho que ele merece começar o jogo de titular. E aí a dupla de volante é a mesma, e aí eu escolho, por exemplo, o Everton Cebolinha, porque assim como eu falei do Ayrton Lucas, eu falo pro Everton Cebolinha a mesma coisa. O Everton Cebolinha fez um jogo muito bom contra o Corinthians, e eu acho que, assim como eu já tinha falado do Michel lá atrás, que merece uma sequência de jogos para poder a gente poder avaliar o desempenho dele. Agora é a vez do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha fez um jogo muito bom contra o Corinthians e eu quero ver novamente o Everton Cebolinha começar de titular, até para ver se ele consegue manter esse bom nível de futebol que ele jogou contra o Corinthians. Vamos ver, então por isso a escolha pelo Everton Cebolinha. Bom, o Pedro de titular, porque bom, o meio de semana já mostrou pra gente porque eu tô colocando o Pedro de titular. Porque o Pedro é um jogador de outro nível no ataque do Flamengo hoje. Hoje ele é muito melhor que todos os atacantes do Flamengo. E porque os atacantes do Flamengo nos demonstraram já no meio de semana, mais uma vez, que eles estão com dificuldade de fazer gols. Então, assim, Pedro de titular, sem nenhuma dúvida. Vamos agora para os palpites. Seu palpite, Mariana? Bom, o meu palpite, apesar de eu achar que é um jogo difícil, como o Flamengo teve a semana toda para descansar, acho que o time vai chegar muito bem fisicamente para esse confronto. Então, o meu palpite para Cruzeiro e Flamengo é 3-1 Flamengo. Acho que o Flamengo pode, sim, com esse time titular, ir bem ofensivamente. E acredito eu que até pela boa fase que está o time do Cruzeiro ofensivamente, acho que o Cruzeiro pode fazer um gol no Flamengo. Estamos pensando igual, então. Eu também acho que pelo Flamengo ter tido a semana dos titulares ter sido poupados, ou quase todos ter sido poupados, eu concordo com você. Os jogadores do Flamengo, esse descanso foi fundamental, e aí o Flamengo tem o time todo descansado praticamente. Só o Gerson, que eu acho que entrou no segundo tempo, e o Everton Cebolinha também entrou no segundo tempo no jogo de quinta-feira, e eu concordo. Acho que pelo Flamengo ter tido uma semana que os titulares tiveram um bom tempo de descanso, acho que isso pode sim fazer diferença para o Flamengo. Então sim, meu palpite é 2-1 pro Flamengo. Então vitória do Mengão, assim espero, vamos ver. É isso, gente, até a próxima.